Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem. Mais um domingo maravilhoso e abençoado aqui na Rádio Catedral, no programa que é dos psicólogos católicos, que são católicos, né? Nós todos que estamos no programa Viver Bem fazemos parte, gente, de um time muito bonito de profissionais. Claro, somos profissionais da ciência psicologia, mas caminhamos numa mesma fé, que é o nosso catolicismo. Não fazemos distinção de nada, mas nosso programa fala de ciência e religião. É psicologia e espiritualidade que ajuda a viver bem a vida que a gente tem. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Catedral FM 106.7 com o programa Viver Bem. Neste domingo, tema que foi pedido por diversos ouvintes, gente, há algum tempo atrás. E nós trouxemos para ainda este mês de agosto, porque é o mês também das vocações. Está curioso para saber qual o tema? Pois é, orientação vocacional e profissional. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto aqui nos estúdios da rádio. Eu estou com o psicólogo clínico Rodrigo Franca, ele que é paroquiano da Nossa Senhora de Bom Sucesso lá de Inhaúma. Tem consultório na Barra da Tijuca, até onde eu sei, já já ele vai se apresentar. Mas, gente, aproveitem, pega uma canetinha e anotem o nosso telefone, o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. E você poderá participar aqui com a gente, fazendo as perguntas que o Rodrigo vai poder dialogar, vai poder esclarecer. Então, o nosso e-mail é viverbem@radiocatedral.com.br e o nosso WhatsApp é o 98685-2455. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Fico muito grato de estar participando desse mais um programa aqui com vocês. E vamos lá, vamos conversar. É verdade, o Rodrigo faz parte do time do programa Viver Bem e também do time dos psicólogos que são católicos aqui da nossa arquidiocese, onde nós temos reuniões mensais. Todos os meses somos acompanhados, gente, em formação pelo bispo Dom Antônio Augusto. Que além de bispo é médico, né, também, e isso muito, e eu digo que Dom Antônio, né, Rodrigo, você que nos acompanha e sabe, conhece Dom Antônio também de perto, né, ele é presencialmente em todas as reuniões, ainda que nesse tempo de pandemia estamos com as nossas reuniões virtuais, né, desde março, desde abril. Mas Dom Antônio, eu digo que ele também é psicólogo. Psicologia está em todos os espaços e lugares, né? Não tem verdade. Mas, Rodrigo, você mesmo da paróquia Nossa Senhora de Bom Sucesso, você tem um trabalho também lá. É um trabalho voluntário, isso? Um projeto social, um projeto social, né, onde se tem essa vertente para levar o serviço da psicologia para quem não consegue chegar aos consultórios mais, né, mais requisitados. É verdade. Assim. Até alguns anos atrás era um atendimento elitizado, né? Exatamente. Então hoje nós temos esse olhar, né, para que possamos abrir outros espaços que possa abraçar e acolher a todos. Mas o tema de hoje é orientação vocacional e profissional. Você pode dar um contexto sobre esse tema? Claro, óbvio. É uma etapa da vida, né? Escolher uma profissão, sentir essa vocação, é uma etapa da vida muito importante para o nosso desenvolvimento do ser humano, né? Como da passagem de adolescente, da passagem de criança, né, para uma fase adulta. É muito importante. Muitas pessoas não levam em consideração. E outras, por outro lado, elas sofrem uma pressão tanto
às vezes da família, quanto pessoal mesmo. Pressão. Essa pressão interna de o que eu vou escolher, vai ser para minha vida inteira, talvez não, talvez sim. Então, isso causa uma certa angústia nas pessoas. Olha, sobre isso vamos falar. Muito importante falar disso. E aí é algo que a gente, trazendo para terapia, para psicoterapia, né, é algo que a gente pode desconstruir certos conceitos que a pessoa mesmo constrói dentro dela para que esse processo se torne mais leve para ela. Né? Então a gente tem nós psicólogos temos algumas ferramentas, né? Como testes vocacionais e tudo mais, que te dá um norte, mas a gente precisa também ter a nossa terapia, né? A psicoterapia no sentido de explorar algumas coisas. Recentemente eu tive um atendimento que não foi assim um atendimento muito extenso, mas a pessoa estava com dúvida se seguia uma profissão ou outra. E por causa de uma pergunta que eu fiz a ela, que ela vinha trazendo muita coisa material que ela estava querendo adquirir, eu falei, por que as coisas que você está falando é material? Porque o que o material é importante? Não deixa de ser, né? Mas o que te chama a atenção para fazer essa ou aquela profissão? E aí aquilo bateu nela de uma maneira que ela passou umas 3, quase 4 sessões voltando na mesma pergunta, no sentido, tá aí, eu não sei te responder, isso me mexeu e eu não sei, é a angústia da pessoa, né? E a gente precisa entender isso, que a gente é bombardeado por várias informações diárias e às vezes a gente começa a misturar as coisas e atrapalhar o processo. Sim, o que você está colocando com bastante propriedade, gostei muito. Você fala de angústia, você fala desta paciente, né? E me vem aqui à mente, Rodrigo, uma questão que possivelmente seja de interesse de muitos ouvintes, né? Qual a idade mais apropriada para iniciar um processo de orientação vocacional, profissional? Assim, a idade eu posso, da forma como eu posso melhor responder isso, seria não idade biológica, mas sim quais são os interesses da pessoa. Porque assim, hoje a gente tem certos números de formação. Mas no futuro não pode ser igual, pode ser diferente, pode não ser. E quantas pessoas não fazem 2 formações para trabalhar no que ela quer? Então, assim, é muito essa questão de... eu não vou chamar de maturidade, porque isso depende do tempo e do assunto. Mas o que desperta ela? Quando despertar esse chamado de tipo assim, o que eu vou fazer como profissão? Isso pode ser aos 16, pode ser aos 25, enfim, né? Biologicamente falando, eu acho que é complicado a gente determinar uma idade. Eu fiz essa pergunta até porque sou mãe, né? Sim, claro. E a jovem, ela tem... Atualmente já está na profissão, graças a Deus, né? Mas você me levou a lembrar, né? Hoje minha filha tem 28 anos, já formada, trabalhando naquilo que é a vocação dela. Então nós estamos falando do mês de vocação, estamos falando de orientação vocacional, mas você, quando falou em angústia, Rodrigo, me fez lembrar o quanto a minha filha se angustiou quando no colégio, ainda no ensino médio, começaram as pressões da dimensão social. Todos, não eram nem nós, eu e o pai, mas sim os colegas, a próprio colégio, né, querendo separar as turmas para trabalhar a questão do vestibular. Então, será que é nesta idade que o jovem precisa estar
num processo de orientação vocacional com um profissional. Eu lembro-me que nesta idade dela eu a orientei a buscar, né, nós buscamos juntos, um profissional psicólogo, mas não me chamou a atenção, e isso eu estou vendo agora na sua fala, né, poderia ter encaminhado concomitantemente também para um psicólogo que fizesse a orientação profissional. Eu acho importante, né, e você falando da sua filha, eu me vejo muito na sua filha, porque eu também passei por essa angústia. Olha que ótimo! Né? E foi exatamente nesse processo de vestibular mesmo. Se não fosse a psicologia me escolher, hoje eu seria um engenheiro químico. Quanto a isso, essa eu não sabia. Perdão. A minha primeira escolha de vestibular foi engenharia química, porque eu gostava de química. Sim. Eu não fui, né? Eu não tinha conhecimento de vocação profissional e tal. Eu fui na minha curiosidade, né? E eu comecei a investigar quais as matérias, né, que eu gostava no colégio. Eu falei, química. E aí eu peguei uma ideia que eu gostaria de trabalhar com a manipulação de alimentos. Eu achei isso interessante. Eu falei, qual carreira, profissão, eu poderia exercer isso? Cheguei na engenharia química, só que foi um desastre. Ainda bem que a psicologia ganhou o Dr. Rodrigo Franca. Exatamente. Aí a gente, aos trancos e barrancos, né, no sentido de tentativa, acerto, erro, a gente vai se achando, a gente vai seguindo a nossa vocação, o chamado que a gente... que lindo! A gente percebe com delicadeza e autoconhecimento mesmo. Então, no processo de psicoterapia é um processo de autoconhecimento. E no processo de orientação vocacional, se trabalha as habilidades, os dons, o talento, se identifica, trabalha nesse norte, é isso? Bom, eu atendendo sim. Eu iria trabalhar as habilidades, além da investigar as curiosidades da pessoa, né? E eu não focaria muito em testes vocacionais, mas sim no que a pessoa está trazendo. Conhecer a pessoa para dar algumas possibilidades, algumas vertentes para a pessoa poder decidir por conta própria. Que interessante, muito bonita essa sua colocação, porque, claro, diversos psiquiatras, psicólogos, filósofos, né, diversos cientistas da nossa ciência, psicologia, aponta que o mais importante é a pessoa. Né? Então, essa relação eu-tu, né, dentro do setting terapêutico é fundamental para esse encontro, é essencial. De fato, então, eu até parabenizo você trazer primeiro, antes dos testes, a pessoa. Né? Viu? Claro. Se eu te conhecesse antes, minha filha teria ido fazer orientação com você, Rodrigo. Mas a produção do programa já está nos sinalizando, só falta 1 minutinho. Gente, você que nos permite estar na sua casa neste domingo, você que está dirigindo, você que está fazendo o seu almoço, aguarde aí, que é 1 minutinho apenas e nós voltamos já. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral, FM 106.7. Nós, Rodrigo Franca, psicólogo clínico, e eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, retornando aqui no segundo bloco do programa Viver Bem, gente. É o programa que vai ao ar em todos os domingos aqui pela nossa amada Rádio Catedral. Todos os domingos, a partir das 12h30. A cada domingo estou com um psicólogo diferente, mas tem acontecido que vocês escrevem aqui pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br
pedindo que o psicólogo retorne. E eu já recebi aqui da produção o pedido para que nós possamos trazer o Dr. Rodrigo Franca novamente no próximo domingo, que já será setembro. Opa! O Rodrigo então já recebe esse nosso convite, Claro. né? A produção já sinalizou aqui no intervalo para você voltar. Só ainda não sabemos o tema, e isso nós vamos aguardar os nossos ouvintes se manifestarem, né? Então, a você, ouvinte, que nos acompanhe todos os domingos, anote o nosso WhatsApp para fazer suas perguntas ou até para sugerir temas. O nosso WhatsApp é o 21 98685 2455. O programa de hoje está bem bacana. Estamos falando sobre orientação vocacional e profissional. E uma pergunta, Rodrigo, que chegou agora. Qual a diferença entre orientação vocacional e a orientação profissional? A vocação, eu vejo, diante das minhas observações, é aquilo que te chama para a sua curiosidade, a sua essência, o que você ama fazer, né? E aí a gente precisa fazer um trabalho de achar uma profissão que a gente possa, ou meios profissionais, né? Que a gente possa exercer aquilo que a gente é chamado. Sim. Né? Por exemplo, falando de vocações, né? A gente pode ter como exemplo padres, né? A pessoa que tá com vontade de se entregar a Deus, por exemplo, né? Ela tem essa vocação, essa vontade, esse desejo, né? Mas existem várias formas de você trabalhar isso dentro de você. E a profissão, né? Vai ser, ou se é um rapaz, pode vir a ser seminarista e vir a ser padre. Se for uma moça, né, uma mulher, pode virar freira. Então, assim, a vocação, ao meu entender, é algo como se fosse similar a um desejo. Entendo. Pessoal. E a palavra vocação vem do latim, né? Vem vocare, é chamado. E aí, enquanto você fala, claro, já trabalhei em consultório como orientadora vocacional e profissional. E por que nós chamamos OVP, né? Orientação Vocacional Profissional? Por quê? Gente, na verdade, nós vamos trabalhar o desvelar desta profissão. O chamado, que muitas das vezes o jovem, o adolescente que os pais nos bate a porta em consultório, orientando ou desejando que aquele filho seja médico, ou engenheiro, químico ou advogado, mas num processo de um acompanhamento psicoterapêutico sério, orientado pela orientação vocacional, às vezes não vai dar o resultado que o pai ou a mãe querem. Exatamente. Mas sim vai desvelar a vocação, aquele chamado que é dom, que está encoberto, né? Porque muitas das vezes, né, Rodrigo, identificamos uma imaturidade do jovem ainda, biológica e emocional também. Ele ainda não está preparado. É um período de conflito existencial. Enquanto a sociedade pressiona, e às vezes a própria família pressiona para que ele faça um vestibular e se decida naquele momento. E geralmente a mensagem é passada para o resto da vida. Exato. E não necessariamente. Veja, gostei muito do recorte que você fez da sua própria vida, né? Nós somos psicólogos, mas somos humanos, claro, né? Então passamos por isso tudo. Também. E você falou que pensava na profissão de engenharia química e depois descobriu-se
a sua verdadeira vocação. Essa é psicóloga, foi para a ciência, psicologia, graças a Deus. Ainda bem, né? Então, ainda bem, né? A psicologia ganhou. É verdade. Então, e aí, por falar em influência, me chega aqui uma pergunta de um ouvinte que não quer se identificar, veio pela produção. Até que ponto as mídias influenciam os jovens na sua vocação? A mídia hoje em dia está muito presente e nós somos seres que somos facilmente influenciados. Então, os jovens hoje em dia são muito influenciados por mídia. Entendo. Né? E essa questão, a gente precisa ter um cuidado, porque a mídia ela não vai regular as coisas positivas e negativas. Sim. Né? E a gente precisa ter esse certo cuidado, porque o que se vende, o que se está mais presente na nossa mídia são coisas negativas. E isso influencia a cabeça dos jovens muito intensamente. Até porque os jovens, né, dependendo do momento de vida que eles estão vivendo, eles não têm muito conhecimento, muita experiência de vida. Entendo. E aí eles podem ir para uma vertente ou um caminho que às vezes não é legal. Sim, quando se fala dessa influência, né, a própria carência, digamos, o processo evolutivo da maturidade emocional, também precisamos considerar o fator biológico, a idade também, tudo isso, né? A imaturidade, ela está aí, né? Exatamente. Então, num processo, há a capacidade do profissional orientar de uma forma coerente, não de uma forma que tenha a ver com as influências midiáticas, né? Exatamente. De uma sociedade um pouco distorcida, uma sociedade não distorcida no sentido, mas equivocada em diversos valores. Muitas vezes vemos isso, e eu penso aqui quando você fala que a mídia não regula as coisas positivas ou negativas. Então, em orientação vocacional, nós vamos trabalhar, sim, todas as dimensões daquele paciente, daquela pessoa humana. E claro, como pessoa humana, nós somos seres sociais, por isso nós sofremos também essa influência social que vem de fora, mas somos seres psicológicos também, sociais, psíquicos, mas principalmente somos seres espirituais. E nós vamos falar, quando falamos, gente, de espiritual, nós estamos falando da essência, não estamos falando de uma religião. Nós não trabalhamos religião em consultório. Religião é um fenômeno. Se demandado pelo paciente, nós vamos escutá-lo. Mas não há em nenhum momento, ainda que sejamos católicos, em nenhum momento no nosso setting terapêutico é trabalhada a religião. Exatamente. Não é isso? Nós vamos olhar aquela pessoa humana como ser espiritual. A espiritualidade, sim, já é reconhecida desde 1998 pela OMS como fator de proteção da saúde mental. Não é isso, doutor Rodrigo? Exatamente. E a espiritualidade na psicologia a gente vê como você mesmo disse, a essência da pessoa. E a gente precisa, no trabalho, no set terapêutico, no trabalho da psicoterapia, a gente precisa chegar o mais perto possível dessa essência. Porque N fatores há na sociedade que ajudam a mascarar essa essência. E se a gente... Se o indivíduo não foge da essência dele, ele vai passar a vida inteira amargurado, sem sentido de vida, desconectado da realidade. Insatisfeito, né? Insatisfeito. E aí você vive, não comparando grosseiramente, mas como se fosse um zumbi. Sim. Eu tenho que ir para o meu trabalho,
e volto do meu trabalho para casa e nada o satisfaz, não faz sentido. E essa essência a gente precisa resgatar na psicoterapia. Perfeito, perfeito. Né? E isso que é o mais muito boa essa colocação. Interessante. Muito boa essa colocação, doutor Rodrigo. Tem mais perguntas aqui, Manda, viu, doutor Rodrigo? Qual a influência da família no processo de orientação profissional? Bom, existem vários tipos de família, né? E a influência dela. Tem famílias que, infelizmente, tem uma forma de ver a profissão como o pai tem que seguir a carreira do avô e o filho tem que seguir a carreira do pai e isso naturalmente falando, quando a gente tem um comércio, quando a gente tem um empreendimento, isso é natural que se pense assim, né? Agora, a pressão que isso exerce na cabeça do jovem é muito grande, porque talvez não seja aquilo que ele queira para a vida dele. Entendo. E essa pressão pode causar muita discórdia dentro da família, porque o pai talvez não escute o que o filho está querendo, ou o filho não sabe dizer ao pai que não é aquilo que mexe, né? que é a vocação dele, e a gente precisa ter esse cuidado e esse respeito, porque cada indivíduo é um indivíduo único, né? E a gente precisa entender que, não é porque um pai tem um empreendimento que o filho automaticamente tem que assumir aquilo com unhas e dentes e continuar o processo do pai. Entendo, porque senão vai esbarrar naquilo que você falou anteriormente, da ausência de sentido. Exatamente. Aquele trabalho, ao invés de gratificá-lo como pessoa humana, como profissional, vai justamente agir de forma contrária. Ele vai acordar desanimado, não vai ver sentido nenhum, vai estar passando pela vida de forma insatisfeita. Seria isso? Sim, passando a vida... Deixa a vida me levar. Não tem como a gente fazer um bom trabalho em algo que a gente não é despertada para aquilo. Perfeito. Né? E aí a gente vai levando, o empreendimento pode até falir, né? Porque Sim. Existem várias formas de você administrar um empreendimento, por exemplo. Né? Não necessariamente você tem que estar ali de frente fazendo a mesma coisa que o teu antecessor. E isso gera uma pressão muito grande. Né? Existe um outro tipo de família que é mais leve, no sentido de vamos permitir ao meu filho, né, ao jovem, a escolher. Eu não vou fazer essa pressão, mas cuidado, porque isso também, não tendo uma estrutura, não tendo um apoio, também causa uma angústia. Então, veja, a produção já sinalizou, precisaremos terminar, só tem um minutinho, que pena, porque quando você fala de pressão, claro, essas pressões muito grandes, como você bem colocou, elas se transformam em sintomas, e esses sintomas, um deles a angústia, a ansiedade, pode levar a sintomas físicos visíveis, ou também aquela dor que ninguém enxerga, mas que abre feridas, né? Sim. Internas e, claro, pode levar a um adoecimento psíquico. Mas vamos convidá-lo a falar sobre isso em outro programa. Claro. E, para fechar, você teria algum filme para indicar aos nossos ouvintes que fale sobre essa questão, sobre essa vontade? Tá aí, um filme que é interessante as pessoas verem, que eu acho que desperta a vocação, é A Sociedade dos Poetas Mortos. Olha, lindo este filme. Lindo filme. Lindo filme. Perfeita dica. Eu peço muito obrigada e eu quero agradecer sua participação, agradecer a produção da rádio, Nenzoneto Costa, a Elizabeth Martins e toda a equipe aqui da rádio. Peço que você deixe seu contato, Dr. Rodrigo Franca. Claro. Por favor. Bom, o meu
contato, né? É 975474145, tá? Eu tô nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, como @psi, com C no final, né? De psicólogo, mas vai até o PSIC, né? Rodrigo Franca, tá? E eu faço toda segunda-feira lives, então quem quiser pode me acompanhar também. Que legal, não sabia, já às 9 horas da manhã, da noite, desculpa, às 21 horas. Ótimo. Né? Toda segunda-feira eu e uma parceira minha. Ótimo. Né? E a gente fala sobre assuntos do momento atuais. Sim, sim, né? Perfeito. Vou acompanhar a próxima live do Dr. Rodrigo Franca. E eu quero agradecer a todos vocês, amados ouvintes do programa Viver Bem. E eu quero deixar uma gotinha para reflexão. Na vida, precisamos sim fazer escolhas. E que toda escolha possa ser feita com o coração. Por quê? Para que a gente viva bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.